Então, Edivaldo, bom dia a todos. Essa é a Sexta Livre Abracel, é um evento que a gente tem realizado para os nossos associados, sempre trazendo alguém aí do mercado para debater algum tema. E para essa sexta-feira, não podia ser diferente, até a agenda do setor está muito voltada para essa questão da crise hídrica. Você que é uma pessoa que acompanhou, inclusive, o racionamento ali de 2001, e como a gente estava conversando aqui anteriormente, esquentando para a live, lá no primeiro semestre você até publicou um artigo no Valor que você disse que o racionamento de 2021 será um desastre maior que de 2001. Então, permanecendo nessa temática, a gente queria trocar uma ideia com você. A dinâmica é da seguinte forma: eu vou passar aqui para o Reginaldo também fazer uma abertura, depois a gente passa a palavra para você. Sei que você está com uma pequena apresentação para guiar o nosso debate. E aqui eu quero deixar bem à vontade para os nossos associados usarem o chat, pedirem, levantarem a mão, pedirem a palavra, que a ideia é fazer algo bem dinâmico, todo mundo bater um bate-papo legal aqui com o Edivaldo, que veio conversar com a gente sobre essas perspectivas, as profundezas, né, do racionamento. Então, sem mais delongas, vou passar aqui para o Reginaldo. Por favor, Reginaldo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Edivaldo, que, como sempre, nos brinda aqui na Abracel com as suas sábias palavras. Nós estamos iniciando, Edivaldo, um processo de planejamento estratégico aqui na Abracel, em que nós entrevistamos os nossos associados. Então, nós já entrevistamos mais da metade dos nossos associados, e dentro dessas entrevistas, quase todas surge a pergunta: vai ter racionamento ou não vai ter racionamento? Essa é a pergunta que as pessoas especialistas no setor elétrico fazem, é a pergunta que está na cabeça de todo mundo, é a pergunta que todo jornalista te faz, e quando eu falo com eles também é a pergunta que eles me fazem, é a pergunta que todos querem saber. Mas é mais importante do que essa discussão, que realmente é um tema relevante, é assim, é entender um pouco como é que foi o racionamento lá de 2001. E aqui, para aqueles que ainda não conhecem todo o passado do Edivaldo, o Edivaldo foi uma das pessoas chaves no racionamento de 2001. Ele era superintendente de mercado da ANEEL, e lá na Câmara de Gestão da Crise ele teve um papel fundamental, que era um pouco operar as regras que eram definidas lá na CGE, que era a Câmara de Gestão da Crise. Então, é a pessoa que tem também se dedicado aí a essa questão de estudar esses pontos que são fundamentais aí do racionamento, e nós convidamos o Edivaldo aqui para nos dar uma luz sobre quais são efetivamente os impactos que uma medida como essa teria no mercado atual, à luz do que aconteceu no passado. Edivaldo, muito obrigado pela presença. Queria agradecer também aqui a presença de todos os nossos associados, e certamente suas considerações serão muito importantes para que a gente entenda melhor essa questão e tenha a condição de nos posicionar sobre esse assunto. Edivaldo, sem mais delongas, passo a palavra para você. Estamos todos aqui ávidos pelas suas palavras. Ok, muito obrigado, Reginaldo. Obrigado pela Abracel, pelo convite. É sempre uma honra estar discutindo temas assim como esse. Esse dia, naquele warm-up que eu participei essa semana do Enase, fazia um tempo que eles estavam tentando achar pessoas para falar sobre esse assunto, e eles tinham dificuldade, porque pouca gente, as pessoas parecem que estão com medo de falar publicamente sobre racionamento. Aliás, isso ou a crise, né? O que não é bom, isso demonstra a falta de um certo diálogo entre todos e do governo com esses todos. Então, já começando por isso é uma coisa muito importante. Na hora de crise, o que pode faltar tudo, menos diálogo. Eu fiquei sabendo agora que isso está acontecendo no âmbito do planejamento estratégico de vocês, e nesse mesmo âmbito, de maio para cá, a terceira vez que falo sobre isso. Eu não sabia que era para isso, os outros dois, o convite foi exatamente para isso. Uma foi numa grande geradora, que tem estatal, ou que tem hidrelétrica, termoelétrica, eólica e tal, e outro um grande consumidor. Olha, estamos preocupados com essas coisas no âmbito do planejamento, precisamos falar sobre isso. Então, eu também estive falando sobre isso. Eu fiz uma rápida apresentação, que
Não tem palavras minhas, vai aparecer algumas palavras aí, mas não são minhas, está tudo entre aspas, são poucas, e muitas fotos para ilustrar o que eu vou falando por aqui. Eu vou compartilhar essa apresentação que fiz. Também ela parece grande, mas não é grande. Vou colocar em modo apresentação. E vocês podem interferir a hora que quiserem. É bom esse diálogo e, na medida que for aprofundando o tema, as coisas fica melhor uma discussão, fica mais ilustrativo e melhor de se fazer. Bom, primeiro, além de agradecer a Bracel, cumprimentar a todos que estão nos vendo aqui. Muito provavelmente as pessoas já me conhecem, outros não. Me desculpem se eu vou falar coisas que todos já conhecem, que seja repetitiva, mas às vezes não tem como inovar nessas coisas. O que eu chamei aí crise hídrica e energética. Isso é a primeira diferença entre o que aconteceu lá atrás, em 2001 e 2002, e agora. Embora lá tenha faltado bastante água para gerar energia elétrica, não se falava em crise hídrica, e sim em crise energética. Hoje, apesar da consequência ser uma crise energética, eu não sei se é uma maneira de comunicar ou não, mas se fala muito mais em crise hídrica do que crise energética. Por exemplo, a nova bandeira tarifária não é uma bandeira da crise energética, e sim da escassez hídrica. Então, isso é para mostrar alguma diferença entre uma coisa e outra. Mas também tem, embora as crises elas nem sempre sejam iguais ou semelhantes, mas elas têm muitas coisas parecidas entre elas. Eu vou mostrar algumas, vocês vão ver. A ideia é sempre antes de 2001, depois eu faço a mesma coisa, antes, durante e depois, tanto para 2001 quanto para 2021. Isso aqui era o que aconteceu em 99 e 2000. Ou seja, no ano de 99 e 2000, os reservatórios esvaziavam, aí depois, por sorte, não tinha racionamento, aí eles voltavam a encher, aí isso seguiu até que em 2001 não teve mais jeito e aconteceu um racionamento. Ou seja, não foi por falta de aviso lá atrás que se chegou no racionamento. Eu fui para a ANEEL em junho de 2000, 1º de junho de 2000. Quando eu cheguei na ANEEL, numa primeira entrevista, já falei sobre isso em jornais e até em TV, foi o Maurício, que foi aí da Bracel, ele entrou na ANEEL, me entrevistou e perguntou em setembro de 2000. Professor Edivaldo, teremos racionamento em 2001? Eu disse sim, as condições estão dadas. Com 2, 3 meses da ANEEL, quase que era devolvido para a universidade, que eu era cedido, daí depois fiquei sabendo que eu não podia falar sobre racionamento. Era proibido falar sobre racionamento. Ou seja, mas isso é uma foto de um reservatório em 2000. Estava nessa situação com muito pouca água. Só que durante o racionamento foi criada uma comissão para avaliar o culpado e tal, porque se chegou ao racionamento. Essa comissão era coordenada pelo Gerson Kelman e o relatório dela é conhecido como relatório Kelman. Aliás, quem quiser saber muito do que aconteceu no racionamento e semelhança lá com hoje, leia esse relatório. Ele é curto, tem 22 páginas, para quem quiser olhar os anexos, aí tem carta de todo mundo. Isso aí por isso, entre aspas, é uma das conclusões dessa comissão. Está lá. Tanto em 99 como em 2000, o armazenamento, então, você já sabia que a situação era crítica, porque ainda se fala na Eletrobras. Tinha uma transição entre o GCOI e o ONS, então a Eletrobras ainda tinha bastante poder na operação do sistema. Mas, com base em documentos entregues pelo próprio ONS, a ANEEL e a Eletrobras, esse período inteiro todo mundo já sabia que a situação era crítica. Porém, segundo o ONS, em carta para essa comissão que avaliou, olha, tinha claramente instruções do Ministério para que se não falasse da gravidade da situação, tal. Ou seja, mesmo naquela época, havia sérias restrições para que se divulgasse a situação crítica dos reservatórios e que isso poderia levar a racionamento, e isso tudo era por razões políticas, e não se deveria informar sobre isso. Então, como não se podia, e isso aí é uma correspondência, tem várias correspondências do ONS para o Ministério,
entre 99 e 2000, divulgando que a situação era crítica, mas não podia falar sobre isso em público. Então, o racionamento lá de trás não foi uma coisa inesperada, era algo que poderia acontecer a qualquer momento. Agravava essa situação, aí quem já estava no setor na época talvez nem lembre tanto, no livro do Rockmer ele não fala muito sobre isso, mas Angra 2 era para ter entrado em operação em, acho que maio de 2000, e ela atrasou. E a situação, em termos de hidrologia em 2000, era muito crítica. Então, uma usina como Angra 2, que junto com a Angra 2, o Angra 1 completaria mais de 2.000 megawatts médio de oferta no sistema, era bastante. Até porque a carga naquela época era 40.000 megawatts médio. O MRE era 31.000 megawatts médio. Então, uma usina desse tipo, com energia firme, era muito importante. Atrasou a Angra 2. A primeira reunião importante que eu participei na ANEEL foi a diretoria do ONS, mais o Celso Ferreira, que era diretor da Eletrobras, para falar sobre Angra 2. Olha, não vai entrar em operação. Aí a ANEEL, para quem Angra 2 vende energia? Vende para Furnas. Nossa, daí em diante foi uma confusão danada, porque como o Angra 2 não entraria em operação, o ONS era obrigado a despachar as térmicas, as poucas térmicas que existiam naquela época. Eram as térmicas Carvão no Sul, Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e mais algumas poucas. Isso levaria o que chamava na época de PEMAI. Se levasse o PEMAI, como Furnas estava exposta a um monte de dinheiro, isso iria prejudicar mais ainda a Furnas. Então, nos bastidores, se teve a decisão, não, então não antecipa ou não faz despacho de termoelétrica agora. Aí, bebê, eu falei de uma pessoa muito importante naquela época, que era diretor de Furnas e também era o Celso Ferreira, presidente do Conselho de Administração do ONS. O ONS, naquela época, não era como hoje, o Conselho de Administração não era como hoje, quase uma rainha da Inglaterra, tinha poder de decisão, inclusive na operação do sistema. Aí vem uma das explicações que não está em livro. Essa é uma das razões para, em 2003, 2004, o Conselho de Administração do ONS passar a ser quase como a rainha da Inglaterra, por causa dessa interferência lá atrás e outras possíveis. Se foi uma interferência ruim para o sistema, porque não pôde se despachar a térmica, claro que não resolveria todo o problema, mas talvez minimizasse um pouco o racionamento, mas não tinha tanta térmica assim, mas, de qualquer maneira, teve uma interferência desse tipo. Aqui um gráfico, que não é meu, tudo que eu estou mostrando aqui é cópia, tá? Você acha na internet. Esse gráfico em inglês, fui eu que fiz, a apresentação não foi minha, agora não me lembro se foi Joaquim Levy, mas foi alguém da Câmara de Gestão da Crise que fez uma apresentação para investidores estrangeiros em setembro de 2001. Já estávamos em pleno racionamento. De cima para baixo, é na ordem crescente dos anos, começando em 97. É o índice de armazenamento, em 97 o amarelo, 98 o verde, 99 o lilás, 2000 o branco, e o vermelho é 2001. Não sei se perceberam lá, 100% de armazenamento, como o armazenamento foi caído ano após ano. Esses dados foram retirados, foram mandados pelo ONS para a ANEEL para a gente fazer essa apresentação. Eu e o Ivan Camargo, que até recentemente era reitor da UNB, nós preparamos essa apresentação. Ali onde está Energia Brasil, abaixo está escrito Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica. Portanto, a gente só preparou, eles mudaram alguma coisa ou outra. O gráfico vermelho de 2001, se vocês olharem o índice de armazenamento a partir de março, aí é não sei se feliz ou infeliz coincidência, mas mês a mês os números são quase iguais a 2021, alterando um pouquinho nas casas decimais, o índice de armazenamento. Agora, em setembro, que 2021 passou a ser um pouco pior do que 2001, mas até lá os números batiam quase que depois da vírgula. Isso é uma tremenda coincidência. Veja, agora o que mostra esses números na essência? Que tinha alguma coisa acontecendo com a hidrologia, entendeu? Ou seja, a quantidade de água é muito provável que há muito tempo que já não se tinha tanta água para se gerar energia elétrica, é isso que mostra. Se for olhar os períodos mais recentes, para chegar em 90%, como chegou em 1997,
Jamais se chegou. O ano que chegou mais próximo disso foi semelhante a 99, que é o roxinho, que foi em 2011. Depois disso, tem ficado sempre abaixo disso, o armazenamento máximo. E 19 e 20, ou seja, o período da transição entre 19 e 20, foi dos melhores. Foi muito parecido, foi entre 2000 e 99. Entendeu? Então, as coisas vêm sendo avisadas ao longo do tempo. Ou seja, nada disso surpreende, e essas informações, por incrível que pareça, elas eram passadas, mas a opção que se teve, pô, vamos orar para chover, vamos rezar para chuva e tal. Naquela época tinha um programa de televisão que mostrava muito isso, mostrava pagelança, era aquele programa Cacete Planeta. Então, acho que toda semana ele mostrava alguma coisa sobre a crise de energia elétrica. E pior, não foi só em 2001, eles mostravam isso já em 2000. E seguindo aí mais uma outra frase do relatório do Kelman. Aí é um alerta do ONS para o Ministério de Minas e Energia, dizia, olha, não teremos qualquer problema entre 2000 e 2003, desde que, tem que prestar atenção no desde que, a hidrologia, as condições hidrológicas apresentem afluências superiores a 85% da MLT. O ministro pegou isso aí eu estou seguindo ainda lá a redação, levou ao presidente da República e disse, com essas condições, a probabilidade de ocorrência, essas condições hidrológicas têm probabilidade de ocorrência superior a 90%. Aí, o que é isso? A linguagem que se utilizava na ANEEL, onde eu estava, no ANS, etc., era muito técnica. O ministro era Rodolfo Torinho, não se sabia se ele tinha entendido isso. E essa informação também foi prestada em uma reunião com o presidente da República, da qual eu não participei, mas a diretoria da ANEEL participou. O que significa condições, afluências superiores a 85 da MLT. A notícia era horrível que o ONS estava dando ao ministro, porque dos 45 anos anteriores, só em 6 anos, aliás, as condições hidrológicas tinham atingido isso. O resto era abaixo da MLT, 60, 65. E eles, desde que, apesar do número 85 ser grande, a notícia era ruim. Eles diziam, olha, tem que ter água para caramba para não ter problema. E o ministro entendeu o contrário. E piorou quando levou para o presidente. Diz, olha, a probabilidade disso ocorrer é 90%. Mas mostrou isso como se fosse uma coisa boa, quando, na realidade, ele estava piorando a notícia para o presidente da República. Mas ninguém entendia a linguagem. A tal ponto de que a correspondência, isso era uma correspondência, estava escrito MLT. Então, tem uma mensagem do ministro, um assessor do ministro perguntando o que é MLT. Então, alguém teve que traduzir que era média de longo prazo. Aí a resposta seguinte, por que não botou prazo? Por que T? A discussão ficou nesses termos, e não a entender que a informação que o ONS estava dando ao Ministério era de crise. Olha, nós temos uma crise se avizinhando, e o Ministério entendeu isso como se fosse uma coisa boa. E o pior, essas condições tinham que ser boas durante 4 ou 5 anos. Você teria que ter água, 85 da MLT, durante vários períodos. Então, embora naquela época houvesse diálogo, tinha diálogo sim, qualquer coisa na ANEEL a gente chamava muita gente, mas dava-se prioridade ao uso excessivo de termos técnicos, que as autoridades acima não entendiam isso. O certo é que, entendendo ou não entendendo, a situação piorou e foi necessário decretar um racionamento. Só que, antes do racionamento, se pensou em uma série de coisas. Em março de 2001, a ANEEL, vamos fazer um programa de racionalização. Naquela época, a ANEEL tinha bastante dinheiro, fez campanha na Veja de racionalização do consumo de energia elétrica, não adiantou nada. Alguém chegou a sugerir, numa reunião, aí já existia a Câmara de Gestão da Crise, em uma reunião, vamos fazer um tipo de blackout com cortes seletivos, mas em rodízio. Cada semana, cada hora do dia, ou cada dia se corta em um lugar, tal. Aí o presidente da Câmara disse, vamos chamar a distribuidora para discutir isso. Aí não chamou todo mundo, mas chamou alguma distribuidora lá na ANEEL. Aí a Câmara não está, mas aí a gente lá na ANEEL coordenava isso. E o presidente da Eletropaulo levou uma pessoa
da área de distribuição, um gerente, ele não era nem diretor. Aí, quando começou a gente pensou em fazer uma coisa de tal maneira. Por exemplo, em São Paulo, cada dia corta aqui, corta ali, não pode cortar as atividades essenciais. Aí a mesa era só o diretor, eu e essas pessoas sentávamos atrás da mesa, aí essa pessoa levantou e disse, olha, não vai dar certo. Mas como não dá certo? Aí ele deu um exemplo, na região da Paulista, ele disse, a região da Paulista, eu não conheço bem São Paulo, mas na região da Paulista tem 1 ou 2 hospitais importantes, e não podiam ser desligados. Só que ele disse, no mesmo ramal desses hospitais, tem boates. Será que vai manter, por causa do hospital, as boates vão ficar ligadas? O que é que vão dizer da Eletropaulo se acontecer isso? O cara vai tirar foto da boate funcionando, enquanto várias residências e escolas, universidades, à noite estarão fechadas. Aí disse, gente, esquece isso, vamos partir para outro. A Califórnia faz muito isso, chama-se rolling blackout. Isso é extremamente criticado, mas é difícil de administrar, politicamente terrível, muito criticado, e se abandonou isso. E na mesma reunião, tinha uma pessoa do Rio Grande do Norte, da distribuidora do Rio Grande do Norte, que diz, olha, estou seguindo esse exemplo do colega de São Paulo, no Rio Grande do Norte é ainda pior, porque os presídios também não podem ser desligados. Ele diz, no mesmo ramal do presídio tem um bocado de inferninho em Natal. Então, a gente vai manter os inferninhos ligados, como todo mundo vai estar apagado por causa do presídio. Em resumo, não adiantou fazer nada disso, por isso tentou-se racionamento por incentivo, como está sendo feito hoje, prêmio e tal, e tudo isso era inviável, foi por isso que se partiu para um racionamento por cotas. Mas se ficou de março até junho, quando foi decretado o racionamento, se preparando o racionamento não se faz da noite para o dia, tem que preparar, se ficou esse tempo discutindo alternativas. E as alternativas todas que se apresentavam eram caras politicamente, difíceis de implementar e caras também do ponto de vista financeiro. Por isso, com todo o ônus político, se partiu para o racionamento. Eu poderia falar de outras coisas que a gente discutiu, mas eu não quero tomar todo o tempo só eu falando sobre isso. Mas tem muitas outras coisas que se discutiu antes de se decretar o racionamento em junho de 2000. Então, não teve alternativa, teve que chegar num racionamento. Foi um racionamento com corte de energia, tinha penalidade para quem não cumprisse a meta. Depois do racionamento, ainda teve um aumento de tarifa para pagar as térmicas emergenciais, para pagar o que hoje chama-se de GSF, na época chamava o anexo 5 dos contratos iniciais, que era o CCAR daquela época. Teve não o custo que eu imagino que teremos este ano, só em 2021 a tarifa já aumentou em termos de 20% para o consumidor final, mas teve uma série de custos. Aí chegamos a 2021. Isso aqui é a Folha de São Paulo, é uma capa da Folha de São Paulo, dizendo a principal notícia: escassez de luz faz Dilma convocar o setor elétrico. Alguém pode dizer, mas, poxa, que não tiver venda a data, isso deve ser a Folha de São Paulo de 2014. Não, isso é em 7 de janeiro de 2013. Não sei se você lembra, em janeiro de 2013, o PLD chegou ao máximo. Em janeiro de 2013, ficou no máximo em janeiro e fevereiro. Mesmo em período mais seco, até então, jamais o PLD tinha chegado no teto no período úmido, no meio do período úmido. Isso foi em 2013. Era um período em que estava o setor elétrico inteiro contra Edivaldo, não sei se você lembra, foi aquela discussão da sazonalização ex post e tal, e eu perdi no voto contra todo mundo e tal, mas era nesse período, exatamente nesse mês de janeiro de 2013, o PLD tinha chegado no máximo. Agora, veja, mesmo o governo do PT, muito chegada a fazer coisas impostas, chamou todo mundo para discutir. Eu estava presente a esta reunião e lembro lá do Reginaldo, até sentamos lado a lado. Foi meio que um diálogo de surdo, que praticamente só o governo falava, mas chamou todo mundo e deu chance para todo mundo dizer sua opinião. E, na época, os mais técnicos diziam, não, talvez não aconteça nada e tal. E aí aproveito para falar do nosso modelo de formação de preço ou de valorização da água. Por que você vê aquelas curvas se repetem ao longo do tempo e elas se repetem daquela maneira, seca, depois enche e tal, mesmo que não enche? É porque o nosso modelo do New Wave
E todos os outros, ele tem uma coisa que chama de tende à média. 6 meses anteriores de seca, nos 6 meses seguintes, o modelo vai mostrar sempre que vai encher normalmente, porque vai ter chuva. Então, isso é uma característica do nosso modelo. É por isso que todo ano, agora parece que esse ano não teve, mas a CCE publica previsão do PLD para os próximos 12 meses. Aí mostra PLD baixíssimo, porque ele olha o modelo New Wave, qualquer um desses, mesmo que não seja New Wave, o de outras empresas de consultoria tem a mesma tendência, que é de tender à média, que significa que os reservatórios, queiram ou não, irão se recuperar no final do período, depois do período de chuva. E aí uma coisa importante, não sei se vocês lembram, eu ia falar isso no final, mas vou falar agora, mas o racionamento foi de junho de 2001 até março de 2002. E entre janeiro e fevereiro, dezembro de 2001, janeiro e fevereiro de 2002, chovia muito. Mas, nossa, se está chovendo tanto, por que não acabar o racionamento já em dezembro? Porque se precisava recuperar os reservatórios. É igual hoje. Hoje, lembra, o governo emitiu, a CREG emitiu, não sei qual é o documento que emite lá, mas tem uma decisão do lado dizendo, vamos contratar a termoelétrica até 2022, porque não é só, como não tem racionamento, então termoelétrica também para recuperar os reservatórios. Naquela época se achou mais inteligente recuperar os reservatórios com um consumo menor. Aí não só é inteligente, não sei se é mais inteligente, mas é mais barato. Mas aqui só para mostrar uma coisa aqui, desde 2013 que nós estamos sendo alertados sobre alguma coisa. Nos demais anos, os reservatórios não têm esvaziado tanto, a não ser em 2014, aí depois vai e volta, esvazia, enche, volta e tal, e vai, e daí em diante fica a mesma coisa. Bom, se for olhar, aqui eu não tenho as curvas para 2014, 15, 16, 17, 18, até agora. Mas se vocês pegarem, eu não trouxe propositalmente, as curvas não vão ser exatamente parecidas com essa, porque não vai ter nenhuma igual a 97 e nenhuma igual a 98. Mas são todas semelhantes a essas mesmas curvas de 99 para baixo, da roxinha em diante. Ou seja, os avisos de que alguma coisa com a água estava acontecendo, como, por exemplo, o modelo não está levando em conta as mudanças climáticas, significa que nós não temos mais a quantidade de água que se diz que tem. Então, essa é a realidade. Eu falo do final da curva vermelha lá em setembro, quando essa apresentação foi feita. A perspectiva era de que se chegasse em novembro com 12,8 de água armazenada. A capacidade de armazenamento não aumentou muito de 2001 para cá, não. Aumentou, mas não tanto. Você vê que agora se espera, aí é só Sudeste e Centro-Oeste. Se tudo ajudar, espera-se chegar com 10% da capacidade de armazenamento, do volume útil. Entendeu? Muita gente acha que vai chegar a menos do que isso. Mas as coisas se repetem. Aqui não é o mesmo reservatório agora, não. É a mesma foto passada, mas se chegar lá na usina, talvez a foto hoje seja essa ou até um pouco pior. Agora, as frases, em lugar de ser da Câmara de Gestão da Crise, isso é de uma nota técnica do TCU, que foi publicada na terça-feira da semana passada. E aí são os títulos. Tem a introdução, depois tem 3 títulos. Eu peguei os 3 títulos. Esse aí é um dos títulos. A área técnica do TCU submeteu isso ao plenário, o plenário aprovou. Parece-me que as medidas adotadas não estão melhorando a situação de crise. Eu achei isso até arrojado, mas, ao mesmo tempo, mostra que um pouco de desconhecimento, porque uma crise de racionamento sempre vai existir, o setor é planejado para 5%. Então, talvez a mensagem que devesse ser dada não fosse essa. Mas, no fundo, o que estão querendo dizer é dizer, olha, o que tem sido feito está piorando a situação em relação ao que se imaginava. Porque, olha, não está tendo efeito positivo para, pelo menos, estabilizar. A situação está piorando. Eu não sei se é piorando, porque desde o início que os reservatórios, a expectativa era, sim, de esvaziar e jamais de melhorar. Então, era se esperar que isso estivesse acontecendo. Hoje tem uma grande falta de diálogo. Eu, como não estou participando, tenho participado muito pouco de algumas discussões, inclusive com o próprio governo, uma vez só, depois daquele meu artigo de maio,
mas eu acho que falta mais conversa, por exemplo, com as distribuidoras, com os grandes geradores. É possível que esteja havendo, não estou dizendo, mas como isso não tem sido publicado, então a gente não sabe se isso tem acontecido ou não. Porém, algumas medidas tomadas mostram até, vou usar uma palavra forte, uma certa ingenuidade. Por exemplo, o governo, não sei se foi uma resolução, mas eu vi a notícia, obrigando os órgãos públicos a fazer uma economia de 20% no consumo de energia elétrica. Nossa Senhora, como está quase todo mundo trabalhando em casa, ou seja, home office, então, eu não sei o que significa 20%, a não ser que seja só um simbolismo, porque, que eu saiba, o próprio TCU esse dia mostrou um número dizendo, olha, o nosso consumo durante o home office diminuiu 30%. Na administração pública é provável que tenha diminuído o consumo de energia elétrica, isso ou mais. Aí, será que é 20% em cima daquilo? Seja lá como for, um número como esse, aos olhos de quem conhece do assunto, vai dizer, pô, será que os caras sabem o que eles escreveram, o que eles estão determinando? Será que é 20% acima do que já está acontecendo? Aí, assim, seria uma redução importante. Mas, certamente, a administração pública já reduziu mais do que 20% em função do home office. Então, parece um número que não quer dizer muita coisa. Aí, por isso, o TCU, acho que tem razão, quando diz há indício de que as medidas estão sendo adotadas sem previsibilidade e sem razoabilidade. E na tal dessa nota técnica, fala sobre o prêmio. É uma boa ideia o prêmio, mas quem paga o prêmio? O próprio consumidor? Isso é razoável? E qual é o efeito disso? O que é que se espera com isso? Eu estou falando no âmbito da Abracel, mas eu sei que algumas comercializadoras, há 2, 3 meses atrás, preocupadas com o que está acontecendo, foram consultar seus consumidores, seus clientes. Vem cá, há possibilidade de vocês reduzirem a carga para atender isso, atender aquilo, porque eu tenho que fazer previsão também do que eu devo fazer com os meus contratos de compra de energia. Pelo menos 3 dessas comercializadoras conversaram comigo. Por isso que eu acho que muitas outras devem ter feito a mesma coisa. E uma delas fez essa pesquisa e descobriu que poderia ser reduzido, não chegava a 1% do total do consumo. E outro guia que eu tenho são meus 3 irmãos mais velhos. Eu sou o mais novo, de 4, o meu irmão mais velho vai fazer 81 anos. Eu tenho uma irmã de 75, vai fazer 76 anos, de 73. Eles nem sabiam e nem sabem desse prêmio para reduzir consumo, o que é que tem que fazer. Nenhum deles sabe nada disso. E o mais velho é um capitão da Marinha. Então, pô, devia ser um cara, ele é sempre muito bem informado, mas não sabe nem o que está acontecendo. Então, eu acho que, não sei se tem que ser mais divulgado, porque eu vi que isso tem sido divulgado, mas a maneira de comunicar isso não tem sido interessante. E a hora que o consumidor souber com toda certeza que esse prêmio ele só vai receber em janeiro, eu não sei se isso incentiva a redução do consumo. Incentivar a redução do consumo é igual ao gás de botijão. Como você paga antes, quando você vai comprar o próximo botijão, se estiver muito mais caro, você vai consumir muito menos, porque você não sabe se vai conseguir pagar o próximo botijão de gás. Então, a gente meio que chega ao nível da pagelança, então faz simulação daqui, simulação dali, vai chover, não vai chover, vai ser laninha, El Niño, como é que vai ser o próximo período de chuva, ninguém sabe. Mas esse ano, a resposta tem sido bem mais interessante. A sistema elétrico, eu jamais imaginei que em um determinado dia de alguma semana a sistema elétrica fosse gerar 25 gigawatts em determinada hora, com uma média de quase 19 mil megawatts média. Então, isso é uma coisa muito interessante. Se chegar a isso, é muitíssimo importante. Eu acho que foi uma coisa, um incentivo que o governo deu de alguma maneira. Custa caro, mas está se tentando equilibrar a coisa só pelo lado da oferta, isso é muito importante. A eólica, a solar, tem bastante, todo mundo gerando muito, então isso é muito importante para resolver o problema. Em 2001, a carga, como eu já disse, era entre 40 e 41 gigawatts médio, hoje um pouco abaixo de 70. Me preocupou esta semana, por exemplo, terça e quarta-feira. Na terça-feira, a demanda máxima ocorreu às 16 horas e 15 minutos e depois às 18h35, praticamente no mesmo montante, 82 gigawatts.
e nas semanas anteriores era 80, você subiu a demanda máxima. Deve ter tido calor em São Paulo, terça-feira, Rio de Janeiro, mas subiu. Quando está se falando em reduzir a demanda com incentivo à grande indústria, ter a demanda máxima em 2 horários consecutivos, no mesmo dia, e depois no dia seguinte, maior ainda, só que em um dos horários, eu acho isso um sinal contrário, porque demanda máxima maior significa maior uso de água, mais hidrelétrica tem que produzir naquela hora, não só para substituir a solar, que não existe, as eólicas geram um pouco menos também nesse horário, se usa mais água para atender a ponta, e como a queda diminuiu, é mais água ainda devido à improdutividade das hidrelétricas quando os reservatórios estão muito baixos. Então, apesar do perfil de oferta hoje ser muito interessante, o sistema elétrico continua ainda muito dependente das hidrelétricas. E muito dependente das hidrelétricas significa muito dependente de uma quantidade menor de água, o que prejudica a segurança do sistema. E a ausência de um plano de ação caso a situação se agrave. Essa, para mim, está em vermelho, porque nesse relatório do TCU, de terça-feira da semana passada, é o que eles apontam de mais grave. Se agravar, o que faz? Qual é o plano de contingência caso tenha que desligar? Um racionamento, claro, hoje não, antes que alguém pergunte, talvez essa já não seja mais uma hora de fazer um racionamento, porque vai começar a chover. Entendeu? Na situação que está hoje, é melhor esperar para ver o que acontece e correr o risco de desligamentos em determinados horários, de apagões. Ou então se preparar para fazer o que os americanos, como eu falei antes, chamam de rolling blackout, aqueles blackouts programados. Aí o TCU pergunta, mas estão preparados para isso? As distribuidoras estão preparadas para isso? Está tendo reunião para se preparar tudo isso? Tanto que a principal decisão do TCU é chamar a CREG, mais a ANEEL, EPE, a ANS. O que é que vocês têm preparados para fazer caso tenha que agir de uma maneira não esperada? Então, este ano, embora não se fale em racionamento, aquele por cota, mas toda vez que alguém vai na televisão e pede para o consumidor, pelo amor de Deus, para o consumidor consumir mais, e premia aquele que consome mais, e premia a indústria por reduzir o consumo, isso já é um racionamento. Tem racionamento por prêmio, racionamento por preço e racionamento por cota. Isso é um outro tipo de racionamento, chama-se de racionalização ou não, mas é um tipo forçado de reduzir o consumo. E eu não acho isso ruim, não. É isso mesmo. O que eu questiono é que isso já devia ter sido feito em maio ou junho, quando se sabia que os reservatórios, dali em diante, eles só poderiam cair. Mas as medidas que têm sido tomadas agora, agosto para cá, se elas tivessem sido tomadas em junho ou maio, para mim estaria perfeito. Os custos seriam bem menores para todos nós. Nós não teríamos a bandeira vermelha, teria acima no primeiro patamar, a térmica mais cara despachada não chegaria a R$ 700 por megawatt-hora. Ou seja, é só refazer o New Wave e tal, se tivesse um corte de carga lá atrás, compulsório ou não. Eu acho a maneira que o governo tem feito, eu acho interessante, mas não sei se vai dar algum efeito ou não. E aí o depois me preocupa muito, esse é o meu penúltimo slide. Por que me preocupa o depois? Pouca gente se dá conta, mas no âmbito da Câmara de Gestão da Crise Energética foi criado um comitê de revitalização. Ou seja, não era só administrar o racionamento. Olha, tem muita coisa que deu errada e nós precisamos corrigir agora, enquanto o sangue está quente. Esse era o termo utilizado. Então, se criou esse comitê de revitalização. Esse comitê de revitalização, algumas coisas foram transformadas em lei. Por exemplo, porque a gente sabe que a ideia de se fazer leilão para as distribuidoras comprar energia elétrica, pouca gente sabe que isso é a Lei 10.604, que surgiu do Comitê de Revitalização. Muita gente acha que os leilões para a distribuidora começou com o governo do PT, com a Lei 10.848. Não, o governo do PT só centralizou esses leilões. Mas desde 2002, essa Lei 10.604 é de 2002, que as distribuidoras só podem comprar energia por meio de leilão. Só que cada um deveria fazer o seu leilão e o governo do PT, pela Lei 10.848, centralizou o leilão. É um leilão só
feito pelo governo. Foi depois desses leilões centralizados que a gente começou a ouvir os termos como sobre- e subcontratação. Antes não existia nada disso, porque era a responsabilidade da distribuidora comprar energia. Mas a mensagem é, olha, alguma coisa tem que começar a ser feita agora. Eu tenho participado de um trabalho importante, por exemplo, eu tenho evitado responder perguntas sobre ele, então por isso que eu não vou dizer qual é o trabalho. Mas eu tenho olhado números assim importantes. Por exemplo, não sei se vocês sabem, eu acho que sim, as comercializadoras fazem essa conta melhor do que eu, mas o Mário Veiga chama de corrida do ouro, mas essa corrida que tem hoje na ANEEL, das fontes renováveis, para obter a outorga e entrar em operação antes de 2023, isso vai gerar, não sei se 15, tem lá um pedido de mais de 40, 50 mil megawatts médios. Se a metade disso for outorgado, e entrar em operação, isso significa, em megawatts médios, em torno de eólica e solar, em torno de 10 mil megawatts médios, a partir de 2023, entrando ano após ano, na sequência que vocês quiserem. A lei da Eletrobras determinou a contratação de 8 mil megawatts de termoelétrica a gás, que vão operar com a inflexibilidade de 70%. Então, dá mais 5.600. Se você soma tudo isso e empilha ano a ano, com mais aquilo que já foi contratado em leilão e mais aquilo que já foi autorizado pela ANEEL para o mercado livre, que a expansão tem se dado, a justiça seja feita à Abracel, 75% da contratação da expansão tem sido para o mercado livre. Se empilhar tudo isso, então vai ter uma sobreoferta de energia até 2040, com PLD baixo, mas com GSF também baixo, porque as hidrelétricas serão deslocadas, não precisa fazer despacho nenhum, não tem otimização nenhuma, é só empilhar as fontes e mais os 5.600 das termoelétricas, a gente chama de termoelétrica da Eletrobras. Então, isso é bom, uma grande oferta de energia elétrica, mas o efeito sobre o modelo é, mais uma vez, de mostrar que é inviável o MRE. Nós vamos ter, no mínimo, 10 anos, a conta de 2023 em diante, até 2040, dá 17 anos, mas vai ser, no mínimo, 10 anos, olhar mais otimista, de deslocamento de hidrelétrica. Só empilhando, você não tem despacho. Tenha ou não crise de água. Empilhou, então o GSF vai ser 0,9, 0,8, por sorte, com PLD baixo. Entendeu? Mas essas distorções, que eu chamo de externalidades a um modelo, que vão ocorrendo por pressão de subsídio ou por pressão política para fazer isso, fazer aquilo, isso eu acho que uma hora tem que acabar. Mas o que eu estou dizendo é que esta é a hora de se empurrar para frente o que está se falando eu não gosto do nome modernização do setor elétrico, até porque eu acho que o que tem no Congresso hoje de modernização, para mim, já está ultrapassado. Outras coisas precisam ser feitas para a redefinição do papel das hidrelétricas, que, para mim, hoje, eu acho que o principal negócio das hidrelétricas já não é só gerar energia, é a principal fonte para prover o sistema de flexibilidade. Isso está se tratando no mundo inteiro e aqui ninguém fala nisso. Então, me preocupa muito, eu acho que é isso mesmo, todas as fontes integradas, alguém planejando isso, mas tem que se pensar já no que se fazer para frente. E o principal, à luz de tudo isso, é o consumidor. Enquanto não priorizar o consumidor, as respostas em termos do consumidor, claro que nem toda a minha mãe e meus irmãos não entendem muito o que o governo fala, mas quando alguém chega para uma autoridade e diz, mas está se gerando térmica muito cara, então o consumidor está pagando muito, aí a autoridade diz, mas tudo isso é para atender o consumidor. Puxa, não é bem assim, o consumidor está lá na ponta, ele paga toda a conta, todos esses custos que estão acontecendo agora, como não teve uma redução compulsória ou não da carga, eles vão ser pagos por uma quantidade muito pequena de consumidores, uma quantidade muito pequena de megawatt-hora. Por isso, quando fala a tarifa aumentou 20%, não, 20% na média. Para alguns consumidores, aumenta muito mais de 20%. Então, tem que dar um zoom no setor elétrico, tem que parar de olhar essas coisas em termos médios.
Então, só para... Hoje, eu vejo que se ganha muito em transparência, ou seja, quem souber olhar o ONS em relação a 99 até 2001, quando eu cheguei na ANEEL, é completamente diferente. O que você precisar achar sobre a operação do sistema agora, o que vai acontecer, e algumas coisas em tempo real, você acha lá. O ONS só não faz muito um juízo de valor, talvez por algum impedimento, mas quem souber fazer alguma pequena conta chega ao resultado. Então, isso é muito diferente do que era lá atrás. Portanto, em transparência se ganha muito. Mas eu acho que se perde em diálogo. Eu acho que não, tem que chamar para dialogar, inclusive o inimigo, não adianta chamar só os amigos. Então, quando eu estava prestes a sair da ANEEL, eu fui o relator do primeiro relator do leilão de 3 irmãos. Poxa, era o primeiro leilão de uma usina hidrelétrica depois da MP 579. Puxa, como fazer isso? O que fazer? Como fazer? Como a ANEEL vai fazer isso? A lei disse que a ANEEL tem que fazer. Aí eu disse, gente, vamos procurar aí saber quem está interessado em comprar 3 irmãos, vamos chamar para conversar. Aí me disseram, nossa, Edvaldo, mas nós vamos chamar os interessados para discutir o leilão da própria usina? Eu falei, puxa vida, não adianta chamar o desinteressado. Se eu quero saber como fazer, eu quero saber quais são os interesses de quem quer comprar. Foi a última reunião, assim, mais ou menos importante, que eu participei da ANEEL antes de sair. Foi com os grandes empreendedores interessados em comprar, e eram vistos, isso foi em 2013, quase que como inimigos. Eu acho que você não consegue fazer uma coisa interessante sem chamar, inclusive, o inimigo para conversar. Até porque, já que vocês estão fazendo planejamento estratégico, o importante do planejamento não é o resultado dele. Pode sair um plano perfeito e nada daquilo, ou pouco daquilo acontecer. Mas a forma de fazer o planejamento, isso sim é importante, que é o diálogo, é a discussão, a conversa, isso agrega as pessoas em torno de alguma coisa e acaba acontecendo uma coisa muito mais importante do que o que se queria, que é agregar as pessoas em torno de alguns objetivos. Isso eu acho que falta como lição aí para a turma da CREG, ou seja lá quem for. Então, é isso, Reginaldo. Ângela, eu fico agora à disposição de vocês. Obrigada, viu, Edivaldo? A gente já está com algumas perguntas aqui no chat. Eu ia te pedir só a gentileza, se dá para parar de compartilhar, que se o pessoal também quiser falar, a gente consegue visualizar mais fácil. Como a gente está falando em planejamento, o Donato, que está liderando aqui, ajudando a Bracel na condução desse planejamento, já soltou uma pergunta aqui, então, pela ordem, ele diz assim: em 2001, os incentivos para reduzir o consumo não deram resultado nenhum. O que mudou para justificarmos esses incentivos em 2021? Edivaldo, por favor, responder para quase 200 pessoas que estão te acompanhando agora. Pois é. Por que os incentivos primeiro, não davam resultado? Primeiro, o consumidor diz, nossa, vai me dar um incentivo para que eu reduza o meu consumo de energia elétrica. Aí, como explicar esse incentivo para o consumidor? Quando ele vai receber? Como é que eu vou calcular esse incentivo? De onde vem dinheiro? Aí foi feita uma pesquisa para ver como seria a reação dos consumidores a esse incentivo, e o resultado da pesquisa é, a maioria diz, olha, para mim esse incentivo tem que ser um incentivo proporcionalmente muito grande para que eu seja estimulado a deixar de fazer uma coisa que eu estou acostumado a fazer, que é consumir energia elétrica. O incentivo dado agora, que pode chegar até a 10% de redução na conta, ele é muito maior do que o que se pensava lá atrás. É bem maior do que o que se pensava lá atrás. Então, é provável que os resultados sejam melhores agora. Eu acho que vai ser melhor agora do que lá atrás, mas não resolve mais na situação que já está. É isso que eu estou dizendo. Se tivesse feito em maio, os efeitos seriam maiores ainda. Certo, Edivaldo, você já estava alertando aí na imprensa desde o primeiro semestre sobre esse tema. E alguns pontos que eu notei aqui que você recomendou, que elencou aí como falta no setor, é essa falta de diálogo, falar com as distribuidoras. E aí eu vou ler um comentário do Rodolfo aqui no chat que diz assim: as bandeiras tarifárias me parecem muito ineficientes para prevenir racionamento, uma vez que afetam todo o consumo e muitos vão preferir pagar a deixar de consumir. E eu já vou emendar aqui na pergunta da Sharon. Ela diz assim: se essa crise hídrica já existe há tempos, por que o governo, a ONS e a ANEEL não tomaram providências mais robustas de lá para cá? Primeiro, o caso da bandeira. Tem razão, quem faz a pergunta. É o Rodolfo, né? A bandeira ela só alcança
um número limitado de consumidores, em torno de 35% a 40% dos megawatt-horas consumidos são alcançados pela bandeira tarifária. Então, isso é uma coisa. Depois, é uma coisa, a meu ver, até, de certa maneira, perversa. Porque agora, por exemplo, você paga a bandeira tarifária, que deveria ser para reduzir o consumo, mas, na realidade, ela é mais para as distribuidoras pagarem a conta da energia térmica que está comprando, não foi colocado na tarifa, e depois, mesmo que você reduza o consumo, a térmica continua acionada. Entendeu? Então, é um incentivo ao contrário, então isso acaba não prosperando da maneira que se queria. Quanto à crise já ser anunciada, isso eu acho que o ministro tem razão, ele recentemente falou que tem um monte de comentarista do que já aconteceu. É fácil para mim e para outros falar sobre o passado, sobre o que já aconteceu, mas, portanto, não é fácil se decretar um racionamento, ou se tomar uma ação mais dura de reduzir o consumo, seja de maneira compulsória ou não, porque sempre, suponha que decreta um racionamento, aí chove para caramba e não precisaria, vou ter um desgaste político muito grande sem essa necessidade. É por isso que eu acho que o sistema tem que mudar muito para que não precise de uma decisão externa para o consumidor racionar. Por exemplo, se nós já tivéssemos um smart meter, ou smart grid, para os consumidores serem desligados automaticamente, dependendo do seu contrato de demanda, tudo seria muito mais fácil para fazer. Mas nós ainda estamos na idade da pedra, no que diz respeito à medição. Entendeu? E pouca gente dá bola de que muita coisa a gente deixa de fazer por não ter medição. Então, eu compreendo que é uma decisão muito difícil, mas o sistema hoje ele tem uma oferta hidrelétrica muito limitada. Então, seja a eficiência energética, o estímulo ao uso menor de energia, alguma coisa precisava ser feita durante todo esse tempo. Obrigada, Edivaldo. A gente tem uma pergunta do Sérgio Azevedo também. Ele diz assim: qual a capacidade operacional das distribuidoras realizarem cortes individuais nos clientes que não cumprirem as cotas de um eventual racionamento por esse método? Pois é, essa era a pergunta-chave também em 2001. Tinha até um superintendente da ANEEL que quase seria demitido por causa disso. Eu gosto de contar, essa história está no livro do Rockman. Teve uma reunião muito grande da Câmara de Gestão da Crise, que foi no dia que saiu a resolução que dizia o racionamento vai ser de 20% e quem não racionar vai ter energia cortada. E a ANEEL sabia que não tinha, as distribuidoras já não conseguiam cortar o que já tinha. Aí, ia aumentar o número de cortes, era impossível cortar tudo aquilo que se precisava. Eu acredito que essa situação não mudou muito em relação a hoje. Então, mas apesar disso, de saber que a capacidade operacional não resolveria o problema, ainda assim, apesar do racionamento ter sido de 20%, o consumidor racionou mais de 20%. Chegou a 25% em alguns meses de redução de consumo, e, na média, foi 21,5%. Então, acho que a capacidade operacional, de fato, não existe, mas o consumidor costuma cumprir quando é estabelecida uma meta e fala que vai ser penalizado se não fizer isso. Obrigada, Edivaldo. A gente teve uma pergunta aqui do Caio, que o Rodolfo acabou comentando. Eu vou ler aqui para você, e se você quiser complementar. O Caio perguntou como foi a multa de racionamento em 2001. E o Rodolfo comentou que havia uma meta de consumo e se contava a multa sobre o excedente e até mesmo cortava-se a energia em casos de reincidência das ultrapassagens. Você deseja comentar? Tinha uma multa, tinha um sobrepreço, quase, se o consumidor ultrapassasse, mas o que estimulou muito mesmo a reduzir o consumo foi a possibilidade de corte, apesar da falta de capacidade de cortar todo mundo. Aliás, a quase demissão desse superintendente da ANEEL, que era o Zé Alves, era o superintendente de geração, depois ele foi para lá, ele hoje é diretor de Furnas, foi porque, numa saída dessa reunião da Câmara, veio aquele monte de imprensa e ele, numa entrevista ao vivo para a CBN, ele disse: não, foi decidido agora que vai ter corte para quem não cumprir a meta, mas as distribuidoras não vão conseguir cortar. E aí todo mundo no governo escutou isso ao vivo pela CBN e pediram a cabeça dele, mas ele não foi demitido, ele saiu depois porque ele quis. A gente tem uma pergunta aqui do Manzano, que acabou de chegar. Edivaldo, você concorda que podíamos usar esse momento para que se promovesse a abertura total do ACL? Lembrando que em 2001, primeiramente com a venda de certificados e com a percepção de que a energia era um produto, e o pós-racionamento com o PMAE a preços baixíssimos. Como é o início da pergunta, Angela? Ele está querendo saber se esse momento seria ideal para promover a abertura total do mercado.
Sim, eu não tenho dúvida que a primeira medida que deveria ser tomada agora, se tivesse um comitê tal como o Comitê de Revitalização, era dizer, gente, não tem mais como esperar, nós temos que abrir o mercado. E aí eu dou um número, eu tenho ajudado alguns investidores desses que estão com esse monte de processo na ANEEL de outorga de fontes renováveis. Alguém vai dizer, mas, poxa, essa oferta inteira, 30 e tantos mil, onde é que eles vão arrumar mercado para vender toda essa energia? Muitos pequenos consumidores, abaixo daqueles 500 kW, estão se juntando como autoprodutores em uma empresa, porque para autoprodutor não tem limite, ou seja, vai ter uma enorme abertura no mercado, forçada para esses pequenos consumidores que estão formando uma empresa de autoprodução para consumir energia no mercado livre. Então, como esses consumidores abaixo de 500 estão migrando via autoprodução, e vai ser muita gente a partir de 2023, eu diria que de uma vez só, assim, entre 1.500 e 2.000 megawatts média, é um número importante. Então, vão ficar poucos no mercado regulado. Então, a hora de fazer isso. Então, a conta de tudo que a gente fizer errado vai sobrar cada vez para bem menos gente. Então, para mim, se tivesse lá sentado em alguma cadeira importante hoje do governo, já não podemos passar de 2023 a abertura total do mercado. Fala 23, porque tem que se estudar isso, um pouquinho mais. Mas não pode atrasar, mas não pode vir naquela sequência que vai até 2025 ou 2026. E essa agenda parece não estar muito priorizada, né, Edivaldo? Sexta-feira passada, a gente completou 7 meses que o projeto de lei de abertura de mercado lá na Câmara nem recebeu a sua tramitação. Já tivemos aí umas 6 medidas provisórias nesse governo que o tema não entra na pauta. A gente tem um comentário aqui do Surek, que ele parabeniza a exposição e diz assim, quem viveu o racionamento de 2001 sabe bem. Acho que na situação atual está faltando divulgação e explicar como economizar energia. Talvez um incentivo direto para a troca de equipamentos mais eficientes, como ar-condicionado, geladeiras, lâmpadas fluorescentes por LED, fosse mais eficiente através de cortes em impostos ou até compra do equipamento antigo. Como é que o chat ficou agitado aqui? O Suro perguntou. Bom, Edivaldo, você considera que estão sendo tomadas todas as ações necessárias em termos de planejamento para que daqui a 20 anos não voltemos a falar sobre racionamento de energia? Será que daqui a 20 anos vai ter outra sexta livre com o Edivaldo explicando mais um racionamento? Pois é. O Surek é uma das pessoas que mais atuou, que mais era chamado na ANEEL para discutir esses temas, então, uma pessoa que conhece muito do assunto. Ele tem razão quando fala do incentivo para reduzir o consumo, mas, Surek, quanto às ações de planejamento, eu, infelizmente, vou dizer que não. Eu, pelo menos, não tenho visto nada importante sendo feito para que isso não mais aconteça. Para dizer que tem uma coisa importante recentemente, eu fui meio que surpreendido com aquela decisão do CNPE, que reduziu a garantia física das usinas do Grupo Eletrobras em 7%. Eu achei isso importante, poderia ser até um pouco mais. Eu falei, nossa, será que vão vir outras coisas dessa maneira e tal? Para mim, isso foi uma coisa isolada, eu acho que mais coisas desse tipo deveriam ser feitas, porque continuar tentando operar o sistema ou formar preço com um modelo de retorno à média ou de regressão à média, isso eu acho muito injusto para o consumidor e do ponto de vista da racionalidade econômica, porque não existe mais retorno à média com vazões cuja série vem desde 30 e pouco, e quando se sabe que os últimos, cada período menor tem um peso maior, porque a quantidade de água, como eu já disse. Mas aí vem acreditar na ciência, tem que acreditar que a mudança climática está mudando tudo isso. E eu não vejo, infelizmente, Surek, nada nessa direção. Pelo menos eu não tenho participado muito como vocês aí da Abracel, mas não vejo nada em direção tão importante de levar a coisa para um lado muito mais racional do ponto de vista de custos. Edivaldo, chegou outra pergunta aqui do Rodrigo. Ele disse que muito se fala sobre as melhores condições de geração e flexibilidade de hoje em relação a 2001, mais eólicas e térmicas, o que causa uma falsa sensação de segurança. No entanto, o consumo aumentou quase 100% e pouco se contrapõe ao primeiro argumento. No balanço dos dois pontos, hoje estamos em condições melhores ou piores na relação geração disponível e consumo. Ele também parabenizou você pela apresentação. Eu vou discordar um pouco do início,
Por isso que lá atrás, eu acho que a Ângela, no início, ela falou sobre isso, eu falei que um racionamento hoje seria uma coisa muito mais grave do que lá em 2001, 2002. E uma das razões é porque deixar ter um racionamento com a condição de oferta que nós temos hoje nós temos 175 gigawatts de capacidade instalada e nós não estamos conseguindo atender 70. Ou seja, o fator de capacidade disso dá 0,4. Então o problema não é da oferta. A oferta nós temos. É como operar essa oferta ao longo do tempo. É por isso que eu acho que ele está certo quando fala na falsa sensação de segurança, mas essa falsa sensação de segurança não é por causa do perfil da oferta, é por causa da maneira que essa... Quando eu digo oferta está sendo operada, não estou colocando culpa em ninguém, não. É porque não se consegue sair de modelos que, normalmente, que tem retorno à média, com vazões que já não são mais reais. Então, isso é que leva à insegurança do sistema. Edivaldo, a Sharon está perguntando se haverá o retorno de construção de hidrelétricas ou o foco continuará sendo em outras fontes renováveis. E vale a pena insistir em hidrelétricas? Muita gente fala em mais hidrelétrica com grande reservatório, não adianta construir hidrelétrica com a fio d'água, etc, etc. Eu acho que sim, talvez fosse uma boa ideia, mas acho difícil de se convencer. Convence a mim e tal, mas não convence a muita gente de que elas são importantes, eu acho que sim, mas mais hidrelétrica com menos água, isso aqui eu não sei, porque o que está se discutido já não tem mais tanta água para gerar com hidrelétrica, a não ser que seja hidrelétrica com grandes reservatórios. Aí se consegue fazer mais grandes hidrelétricas com grandes reservatórios? Talvez não. Então, nós temos que nos adaptar, não é possível que tanta gente, para pensar no assunto, a gente não consiga, com um perfil que nós temos, nos adaptar a tudo isso. Eu acho que não é difícil resolver todo esse problema com a capacidade instalada que nós temos, porque o nosso problema não é de hardware, é de software. É como pensar para a solução do problema que nós temos, e a solução nós temos, é só a gente querer. O Igor pergunta se há espaço para ampliação da oferta termonuclear após Angra 3. Angra 3, eu acho que, seja com Angra 3 ou não, o grande problema do parque nuclear não é a nuclear em si, é uma boa fonte de energia firme, e etc. O problema são os custos. Angra 3 já se gastou 12, 13, vai se gastar montante igual para ter uma usina com energia firme muito pequena. Então, resolvido esse problema de custo, se conseguir construir nuclear a custos da França, 45, 50 euros por megawatt-hora, 45, é bom, não vejo problema nenhum. O problema é se vamos conseguir isso, acho difícil. O Edivaldo, aqui na Abracel a gente luta muito pela liberdade e me deram o monopólio do microfone, mas o Reginaldo acabou com a minha graça, que ele levantou a mão, então vou passar a palavra para ele, o que ele quer falar. O Edivaldo, assim, fazer um comentário sobre uma afirmação sua. Você não tem certeza se o governo está chamando o setor para conversar. Quero dizer assim, que nós da Abracel não fomos chamados, mas ainda assim nós oferecemos uma sugestão para o governo, que era os consumidores acima de 5.000 kWh mês, que pudessem reduzir em 20% o seu consumo, poderiam, num prazo de 18 meses, irem para o Mercado Livre. A gente entendia que isso era uma opção boa. O governo respondeu por meio de uma nota técnica, nunca nos chamou para falar sobre esse assunto, que diz o seguinte: o Comitê de Modernização está tratando desse assunto, essa proposta não será acatada, porque tem impactos em outros segmentos do setor de energia elétrica. Essa proposta nossa não implicava em custo, nós não fomos chamados para debater. Não sei se outros segmentos estão sendo chamados. Mas essa semana, o Max me contou uma história que era o seguinte: durante uma das reuniões da Câmara de Gestão da Crise, o João Guimarães, que na época trabalhava na CEMIG, levantou o braço e fez uma pergunta para o Pedro Parente, falou assim: ministro, se alguém reduzir o consumo para além de 20%, ele não poderia vender isso como uma cota? Aí o Pedro Parente parou a reunião e falou para ele: qual é seu nome mesmo? Eu sou o João Guimarães. Você trabalha onde? Eu trabalho na CEMIG. Dá para você ficar aqui depois da reunião para a gente conversar?
E aí surgiu a tal da possibilidade de se negociar a cota para além do racionamento. Nesse momento de crise, assim, queria que você comentasse. Na minha visão, faz todo sentido. O que leva o governo a não chamar os agentes para conversar? E indo mais além, as mesmas cabeças, pensando sobre os mesmos assuntos, não chega sempre à mesma solução. E o que a gente está vendo hoje é um racionamento? Pois é, Reginaldo, eu estava presente nessa reunião, eu lembro muito bem da pergunta do João, foi depois disso que, quase que no dia seguinte, já estava a ANEEL, lá, a superintendência que eu trabalhava, se mexendo para, junto com a CCE, naquela época chamava ASMAI, criar, lembra aquele leilão de venda de cota, de sobra e tal, a partir dessa pergunta. Então, é muito importante esse tipo de diálogo. Entende? Eu acho que muita gente conversando sobre o mesmo, até pelo perfil da CREG, lá não existe o conhecimento para se fazer essas coisas. Ele está entre vocês, está, no caso de um relacionamento, em especial nas distribuidoras. Entende? As distribuidoras que têm que ser chamadas junto com quem atende consumidor, como a Bracel e as distribuidoras, para tentar ajudar na solução do problema. Claro, a proposta que você falou no início, para mim, ela, do ponto de vista de incentivar a redução do consumo, seria maior do que o prêmio que está sendo dado, porque pegaria consumidores com consumo um montante de energia muito maior. E mesmo que fosse temporária, até seria uma maneira de testar aquilo dali em diante. Então, eu achei importante, até acho estranho o pessoal lá não ter levado isso adiante, porque pelo que eu entendi da sua proposta, ela não tem custo. Entende? É só fazer a dali em diante. Por isso que eu não entendi os efeitos para outros, porque agora mesmo, suponha que o incentivo agora dado, o prêmio seja perfeito, o consumo reduza 10%. Se reduzir 10%, a distribuidora vai reclamar, olha, a minha receita reduziu 10%, eu preciso que você me dê aí o equilíbrio econômico-financeiro. Se o que ele falou lá tem impacto sobre o terceiro, se era isso, a proposta dele agora também tem esse impacto. E a sua não teria esse impacto. O impacto sobre o terceiro, que eu acho que ele sugeriu, é a sobrecontratação das distribuidoras. É isso. O prêmio pode também gerar sobrecontratação, entendeu? Se der certo, pode gerar sobrecontratação. E não teria as distribuidoras hoje, numa situação dessa de crise, o que elas menos vão reclamar é de sobrecontratação, porque então, vão liquidar a PLD lá em cima, né? Então, eu não sei se é tão ruim, se seria tanta reclamação assim. Mas eu acho que a sua proposta teria um efeito tão importante quanto o prêmio que está sendo oferecido para os pequenos consumidores. Obrigada, Edivaldo. A gente está com o Surek com a mão levantada. Surek, por favor. Gente, o Edivaldo, bom dia, né? Tudo tranquilo. Assim, ó, eu vejo assim que o grande consumo no Brasil é o consumo industrial e que está todo no Mercado Livre. Tá? E esse consumidor que está no Mercado Livre, contratado, ele não vai reduzir consumo porque ele está contratado. Tá? Então, ele reduziu o consumo, simplesmente ele vai deixar de produzir, tá? E não vai ganhar nada com isso. Tá? Então, pode eventualmente fazer essa troca de ponta por fora a ponta, que o governo está propondo aí, mas consumo de energia efetivamente não vai ocorrer. Em 2013, 2014, eu acho, quando o PLD atingiu o teto e nós estávamos naquela crise hídrica ali no governo Dilma, eu estava em outra empresa e a gente fez um programa e chamamos vários consumidores livres, que a gente tinha contrato direto com eles, e fizemos uma proposta. Você reduz o teu consumo e eu te pago a metade da diferença entre o PLD e o preço do teu contrato. Tá? E nós tivemos a adesão de alguns que reduziram significativamente. E como é que eles fizeram isso? Eles não perderam produção. Eles não deixaram de atender os seus clientes. Eles foram no mercado, eles deixaram de produzir, foram no mercado
compraram os seus produtos, importaram de outros países, atenderam os clientes deles e reduziram o consumo de energia ganhando dinheiro. Tá? Então, isso aí eu estou colocando, porque até uma sugestão dentro da Abracel, tá? Porque muitos de nós aqui podemos fazer isso aí. Tá? É negociar e ajudar essa crise. Tá? Eu queria até ouvir a tua opinião sobre isso aí. Surak, você tem total razão. Eu acho que talvez seja isso que o Reginaldo tenha chamado, e eu também, de falta de diálogo. Se grandes empresas, vendedoras de energia, têm a oportunidade de falar isso para o governo, olha, tem outra maneira, se já fizemos isso, assim, 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 por que vocês não estimulam que outros façam a mesma coisa? Então, eu acho que o governo acaba ficando fechado em si próprio, porque não pode falar em racionamento, nem que a crise é tão grave quanto é, e toma decisões que mais elevam os custos do que qualquer outro. A grande empresa, como você falou, o mercado livre, onde está a grande indústria, são empresas multinacionais, o que ela não consegue produzir aqui, remaneja a produção para outro lugar, a exportação é feita de outro lugar, tem várias maneiras de se flexibilizar e fazer tudo isso. Mas tem que conversar, você tem total razão, tem que chamar todo mundo, botar numa sala, preciso conversar sobre a solução de tal problema. Eu acho que é assim que se começa, você lembra muito bem, era assim que nós fazíamos lá atrás. Eu, por exemplo, tinha chegado lá na SEM como superintendente, eu nunca tinha atuado em um racionamento, apesar de ter ficado quase 20 anos na empresa de energia gerada, mas é uma empresa de geração. Então tem que chamar, chama quem entende para conversar sobre o assunto. E é assim, eu acho que isso faz falta hoje. Edivaldo, você tem falado muito da questão do diálogo, né, da importância do diálogo para solucionar esse impasse. Isso vai um pouco na linha do que a Emília está perguntando aqui no chat, ela te deu o poder da caneta. Eu queria saber se você complementa algum plano de ação, quais seriam suas sugestões de plano de ação em caso de agravamento da crise, e para minimizar a reincidência de crises energéticas. Então, o poder está com você, o que você faria? Em julho, agosto, alguma coisa já foi feita pelo lado do ONS, embora depois o próprio ONS, o governo tenha desmentido, mas fez uma coisa correta, correspondência para algumas distribuidoras, se não para todas, dizendo, olha, prepare os seus grandes consumidores, potência acima de tal, conectados na distribuidora, porque pode ser que mais na frente a gente precise fazer cortes seletivos. É o nome não técnico para um dos capítulos do procedimento de rede que cuida disso aí. Essa é a maneira de agir preventivamente, mas não adianta ter mandado uma carta lá em julho ou agosto e depois ir no rádio, na televisão, nos jornais e dizer, não, isso não existe, é apenas uma coisa normal. Não, tem que dizer, talvez a gente precise, então esses consumidores eles têm que estar preparados porque isso pode acontecer. O problema, isso é uma coisa correta, fazer isso aí, embora o próprio governo tenha dito que não fez, mas se fez sem querer, fez da maneira correta. E é um caminho, e tem outros caminhos, como o próprio ONS está toda hora a dizer que em outubro, novembro, é possível que, por causa de falta de potência, tenha algumas ocorrências aqui e ali. É importante deixar claro para a sociedade, para todo mundo, que isso pode acontecer, mas que o ONS está preparado para agir. Essa é a pergunta que a TCU está fazendo para o governo. Como é que vocês se prepararam para agir caso tenha grandes apagões nas grandes cidades? O TCU pergunta diretamente isso para o governo. Então, é um plano de ação. Aí não adianta a caneta, é juntar e discutir o que fazer para apagar o incêndio caso ele aconteça. O que não pode é dizer que não sabia que ia acontecer, porque o próprio governo está dizendo que nós já sabíamos da crise desde outubro do ano passado. Então, é se preparar para fazer. Edivaldo, eu tinha prometido roubar só uma hora da sua agenda, mas o debate está interessante, o público ainda está aqui. O Alexandre levantou a mão, eu queria passar a palavra para ele. Por favor, Alexandre. O pessoal da Abracel tem prioridade. Vamos lá, Alexandre. Bom dia, Edivaldo. Parabéns aí pela apresentação. A pergunta minha vai ser sobre preço. Na verdade, são duas perguntas, dois comentários, né? Quer dizer, na eventualidade de um racionamento, do governo decretar racionamento e uma medida compulsória de redução do consumo, né?
Isso dentro do modelo, naturalmente, deve fazer com que o preço caia dentro do modelo, né? No meio do racionamento, que não faria muito sentido. Então, eu queria que você explicasse um pouco como é que foi essa discussão lá do tabelamento de preço durante o racionamento, né? Em 2001, 2002, e fazendo um gancho já com o preço também, quer dizer, não seria um momento também para frente da gente repensar nesse teto de preço? Porque quando o problema aperta, a gente paga mais para o gerador para ele gerar ou para importar energia e paga mais para o consumidor do que o teto também para ele reduzir o consumo. Né? Pois é, Alexandre, você estava na ANEEL nesse período, você perguntou uma coisa crucial. Assim que foi decretado o racionamento, com a redução compulsória do consumo de 20%, roda o New Wave. Aí rodei o New Wave, então o PMI, na época, que estava no teto, que era 500 e não sei quantos reais por megawatt-hora, naquela época não tinha teto, mas estava num valor que nunca tinha sido tão elevado. Ele baixou para 60, 70 reais por megawatt-hora. Aí alguém, como lá, um bando de gente mostrar esse número do Pedro Parente, Joaquim Levy, Francisco Gros e tal. Vocês estão malucos? Como é que agora, em pleno racionamento, nós vamos dizer que o preço é pequeno, diminuiu? Se a gente vai penalizar o consumidor que não cumprir a meta em função desse preço de 500 e poucos reais por megawatt-hora. Então, esse é o erro, um dos erros do nosso modelo de querer formar preço para o modelo computacional. Ele não vê o custo da escassez, ele vê uma previsão do que vai acontecer lá adiante, compara a oferta e carga naquele instante, quando, na realidade, a oferta continua escassa, mesmo que a demanda tenha diminuído. Esse é um sinal de que a oferta, se fosse a oferta de preço, um racionamento de 20%, o ofertante vendedor ia dizer, não, o meu produto hidrelétrico, naquela época era 85% de hidrelétrico, ele continua raro. O meu preço não é 50, ele continua sendo 500 ou mais. Então, nós temos que estar preparados para isso. Aliás, acho que até por isso, uma coisa que eu até não falei antes, vou aproveitar agora a pergunta do Alexandre para falar. Lá atrás, e pouca gente sabe disso, uma decisão tão corajosa quanto fazer o racionamento, o governo teve que ter coragem, de pensar muito, que eu sabia que podia perder uma eleição, foi manter o racionamento mesmo depois de dezembro, quando já estava chovendo bastante, que era para recuperar os reservatórios. Você manteve o sistema com preço tabelado, com o PLD tabelado, PMI, né, em valor alto, mesmo chovendo, porque senão não recuperaria o reservatório, porque estimularia o consumo. Então, é esse tipo de racionalidade que se busca quando se defende, por exemplo, a oferta de preço, leilões diários para a venda de energia. Jamais um ofertante de hidrelétrica, que é um produto escasso, vai vender esse produto escasso a preço baixo. Então, essa, para mim, é a prova mais real de que esses modelos por custos centralizados não funcionam muito bem. Um racionamento é a melhor contraprova para esses tipos de modelos. Mas temos que estar preparados para isso, se vier a acontecer, porque vai acontecer a mesma coisa. Não sei se vocês estão percebendo que agora o custo marginal do consumo está diminuindo, 20%, 30%, só com a perspectiva de que vai chover e tal. Se a lei da Eletrobras tivesse determinado a entrada daquelas térmicas em 2025 e não 26, que elas começam em 26, o preço também cairia, porque o programa olha 5 anos na frente, já estaríamos nesses 5 anos à frente, então, sem acontecer nada, o preço também cairia. Eu acho que não é assim. Claro que o futuro é muito importante, mas em situação de escassez, eu acho que o presente vale um pouco mais do que o futuro. Obrigada, Edivaldo. Pessoal, a gente está sem pergunta no chat, eu vou abrir aqui para a plateia, se alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta ou consideração. Vamos aproveitar que o Edivaldo está disposto a ficar aí mais um tempinho. Mais alguém? Edivaldo, então acho que a gente já pode ir encerrando aqui, a gente extrapolou, mas acho que valeu a pena, porque o pessoal estava ativo, participando. Então, primeiramente, eu quero agradecer aí a sua disponibilidade para participar com a gente, foi um dos recordes de público aqui na nossa Sexta Livre. Passando aqui para encerrar, eu vou dar a palavra para o Reginaldo e em seguida eu passo para você, Edivaldo, dar as palavras finais. Reginaldo, por favor. Ô, Edivaldo, só para te agradecer de novo aí a apresentação, você, como sempre, brilhante, indo direto ao ponto, muito bom mesmo. Tudo que você nos disse aqui vai ser muito importante nas nossas reflexões sobre o planejamento estratégico.
Muito bom mesmo, Edivaldo. Obrigado novamente, e é muito importante para nós da Abracel te ouvir, você que é uma pessoa sempre focada nos problemas do mercado. Muito obrigado, Edivaldo. Peraí só um segundinho, Edivaldo, que o Surek levantou a mão e... Não mais. Surek, você quer comentar alguma coisa? Sim. Acho que não. Então, vamos encerrar aqui. Vai lá, Edivaldo. O Surek levanta a mão sempre que der a oportunidade dele falar alguma coisa. Consegui. Agora ele vai falar. Fala, Surek. Não, Edivaldo, só parabenizar realmente a tua brilhante exposição. Quem viveu esse racionamento foi uma experiência única. Nós tivemos oportunidade de conversar muito naquela época. E só ressaltar essa questão do preço que você colocou, realmente, Edivaldo, o modelo que nós usamos, eu tenho só uma certeza, ele está totalmente errado. Tá? A única certeza que eu tenho é que o PLD não representa a oferta do sistema, não representa a escassez, como você falou, e nós vamos continuar tendo crises atrás de crise, porque não tem sentido reservatório lá embaixo, tá? E aí o cara bota uma restrição lá na usina, obrigando a despachar, obrigando a soltar a vazão mínima. E quanto mais se aumenta a vazão mínima, mais se aumenta o preço. É um absurdo. Aí você aumenta a vazão mínima, depressiona o reservatório, acaba com os teus recursos. Ah, não, mas aquela vazão mínima leva ao atendimento de toda a carga, você não precisa despachar térmica, então o preço cai. Só que você acabou com o futuro. Tá? Você destruiu com o sistema. Então, o preço ele só olha o momento. Tá? Então, ele não olha o futuro, ele não olha a escassez, tá? Então, olha o risco. Tá? Então, realmente, eu tenho toda a certeza que está errado. E um outro comentário teu é sobre o PLD futuro. Né? A única coisa assim, que eu discordo um pouco é que achar que o PLD lá na frente, com entrada de monte de renováveis, vai estar muito baixo e vai estar praticamente a nível mínimo. Na realidade, o mercado ele não se comporta dessa forma, ele reage à oferta. Então, se você tem uma oferta muito barata, você vai criar novos mercados. Então, você tem a oportunidade de criar hidrogênio verde, plantas de hidrogênio verde, exportar hidrogênio verde para o resto do mundo. Você tem a oportunidade de carros elétricos, uma intensificação de carros elétricos, de uso da eletricidade. Então, o Brasil é riquíssimo em fontes de energia elétrica baratas, nós temos muito vento, temos muita água, tá? E podemos ter energia barata por determinados momentos, não sempre, tá? Mas momentos grandes. Tá? E isso, a gente já viu isso no passado, onde se criou programas de incentivo ao uso de excedente de energia. Tá? Então, na época não tinha, o preço não era formado por PLD, ou coisa assim, não era por modelo, mas tinha programas nesse sentido. Tá? Então, eu acho que o mundo meio que ele se adapta, a oferta e demanda se adaptam. E também vejo o seguinte, ninguém vai fazer uma obra se não tem mercado. Então, a própria demanda, a oferta vai se adaptar também a essa nova realidade. Obrigado. Ok, Soraya, eu concordo contigo, começando pelo final, quando eu falei na perspectiva de preço baixo, na verdade eu falei disso meio como uma crítica aos modelos de hoje. São os modelos que mostram isso. Por isso que eu estou dizendo que alguma coisa tem que ser refeita, porque não tem como se acreditar muito nisso, pelas razões que você mesmo falou. Se vai ter preços menores no mercado de contratos, a demanda vai reagir, etc, etc. Então, você tem razão. Quando o Surek, a fala dele sobre, vou usar um termo também, a falência do modelo, vindo dele, isso é muito importante. Então, para os mais jovens, o que hoje se chama de modeleiro, aquelas pessoas que ficam o dia inteiro rodando modelo para ver o resultado, eu conheci o Surek na década de 80, no início, o jovem Surek,
eu sou um pouco mais velho que ele, fazendo isso. Ele talvez seja o embrião de tudo isso que muitos hoje têm feito. E talvez até a época que ele virou diretor da Engie, mesmo depois, talvez pouca gente entendesse tanto do New Wave, de todas essas cadeias de programa, quanto o Surek. Ele era o grande especialista, por isso ele tem uma enorme participação no Recebe. Além disso, ele era o cara do planejamento. Ou seja, vindo dele, isso é uma informação muito importante, por isso eu gosto disso, eu sei de sua opinião sobre isso já há algum tempo. Então, o Surek hoje mesmo, não estando mais em empresa grande, é um importante formador de opinião, então, vindo dele é muito importante. Então, Surek, Reginaldo, no mais, agradecer. Vocês contem sempre comigo, eu estou por aí. Esses temas, eu não tenho falado muito, eu tenho gostado agora mais de escrever, porque quando você escreve, está escrito, você corrige, depois o editor corrige, fica melhor. Mas, precisando, estou sempre à disposição. Um pedido, aí lá para vocês, lá no final, aí, eu nunca cobro nada para fazer qualquer coisa. Eu agora tenho um pedido só uma coisa. Lá no final, a próxima inscrição do próximo Enem, de 2022, que a Abrace pague 15 inscrições, é R$ 85, o equivalente a R$ 1.000. Então, tem como fazer isso. Tem várias ONGs que cuidam disso, aí sai com o CNPJ da Abracel e tal, vocês escolhem até, não escolhe quem, mas você pode dizer de que região vocês querem fazer essa inscrição. Então, eu peço só isso. Okay? Edivaldo, pedido feito, está concedido. Vamos fazer isso pela Abracel, não pela Abrace. Você deu a conta para a Abrace, mas a Abracel paga também. Desculpa. Nossa, falha minha, hein? Foi meus 2 anos e pouco lá, tá? Mas o pedido, pelo amor de Deus. A gente pede para eles também para contribuírem, não tem problema. Pronto. Nossa, vocês criaram uma cadeia para isso aí, é muito importante. Muito legal, Edivaldo. Muito legal. Boa a sugestão. Legal? Parabéns, Edivaldo. Obrigado, viu? Obrigada a todo mundo que acompanhou. A gente logo disponibiliza aí tanto a apresentação quanto a gravação da live. Obrigada, pessoal. Posso falar de Claro, uma preocupação? Aqui em Florianópolis, eu acho que onde está o Surek, nós moramos bem próximo, está chovendo um bocado. Eu estava morrendo de medo que faltasse energia. Eu estou no Wi-Fi, falei, nossa, só falta no meio de uma discussão dessa, faltar energia. Por isso que eu toda hora olhava aqui para fora, mas não faltou. Então, eu orei igual a pagelança do governo que está orando para chover, eu estava orando para chover, mas não precisava faltar energia. Olha, Edivaldo, a Abracel dá sorte, viu? Infelizmente, você ainda não tem uma bateria na sua casa, mas seu celular tem uma bateria, você podia entrar pelo celular. Mas não ficaria com a mesma imagem, né? Tá certo, tá certo. Tá bom, Edivaldo, obrigado, amigo. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau. Bom fim de semana. Vocês também. A gente vai disponibilizar só respondendo no chat a gravação e a gente divulga essa iniciativa aí do Edivaldo também.